Deixa eu falar algo para vocês aqui muito sério. Irmãos, o poder de Deus, ele fica mais evidente na nossa vida, na nossa fraqueza. Quanto mais fraco, né? Quanto mais fraco nós somos, mais o poder de Deus se manifesta. Amém? Mais o poder de Deus, ele se manifesta em nossa vida. Amém? Eu estava lendo aqui 2 Coríntios 13, versículo 4. Paulo escreve o seguinte: porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Em 2 Coríntios 12, um capítulo antes, 9, Paulo escreve: e disse-me, ele falando da experiência que ele teve com Deus, quando ele desabafou com Deus e confessou a Deus o seu espinho na carne. E eu quero falar algo sobre esse espinho na carne para os irmãos, o entendimento que eu tive hoje. Amém? Ele disse assim, 2 Coríntios 12, 9, Deus diz a ele: então disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Tipo assim, Deus fala com Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí qual é a resposta que Paulo dá à palavra de Deus? Ele diz assim: então de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, a questão é o seguinte: nunca pergunte para Deus algo que você não esteja pronto para dar uma resposta. Entendeu? Para dar uma resposta. Ontem eu estava vendo um ministrante falar que não é o pecado que impede Jesus de visitar nossa casa, é a falta de respostas. Entendeu? Porque Zaqueu era pecador e Jesus foi na casa dele. Mas a resposta que Zaqueu deu à presença de Jesus foi o que atraiu para a vida dele uma mudança. Quando Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa. Por quê? Porque Zaqueu chega e diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Jesus não estava pregando sobre isso, Jesus não estava falando sobre isso, e nem tampouco Jesus exortou ele sobre isso. Mas a resposta que Zaqueu deu. Então, não pergunte para Deus aquilo que você não está disposto a dar uma resposta. Amém? Porque o Senhor vai falar com você. E aqui Paulo, ele dá uma resposta ao que Deus fala com ele: a minha graça te basta. Entendeu? Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não vou te dar o que você está pedindo, cara. Tá? Porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí o que Paulo fez? Paulo não mudou de igreja, não mudou de ministério. Ele deu uma resposta dizendo: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Entendeu? Então, o que você precisa entender? Todo mundo tem fraqueza. Todo mundo tem fraqueza. Amém? Né? Então, você precisa entender isso. Todos nós, irmãos, temos uma coleção de defeitos, de imperfeições, né? Seja física, emocional, intelectual, espiritual. Todos nós temos. Você também, né, pode viver situações incontroláveis que te enfraquecem, obstáculos financeiros, obstáculos de relacionamento. Agora, isso não é importante. Sabe o que é importante? Importante é o que você faz com isso. O que você faz com as suas fraquezas? Você é governado por elas, né? Ou você nega elas? Deixa eu te falar uma coisa. Normalmente a gente vive negando as nossas fraquezas, fingindo de forte, né? Damos desculpas, escondemos as nossas fraquezas, nos tornamos, né, um poço de engano, né? E isso impede Deus de agir, impede Deus que nos use da forma que Ele deseja. Entendeu?
Deus, ele tem uma perspectiva diferente da sua fraqueza. Você olha a sua fraqueza como um obstáculo para Deus. E Deus olha para a sua fraqueza como uma possibilidade para Ele. Né? Isaías 55, versículo 9, ele diz o seguinte: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, muitas das vezes, Deus age de uma forma oposta àquilo que nós esperamos. Quando nós confessamos a nossa fraqueza, nós esperamos uma correção, e Deus vem com uma cura. Amém? Tem muitas pessoas que têm medo de Deus. E por que tem medo dele? Porque não se relaciona. Você já teve algumas pessoas assim que tem uma cara feia, que você acha que aquela pessoa é muito brava, e você evita ficar perto daquela pessoa, e depois um dia você, sem querer, você começa a ter uma amizade com essa pessoa, e essa pessoa se torna sua melhor amiga, e aí você fala: nossa, como que é diferente. O relacionamento faz você ver quem realmente a pessoa é. Então, se você não tem um relacionamento com Deus, você sempre vai achar que Deus é um carrasco, alguém que vai punir. Irmãos, deixa eu te falar, o nosso Deus tem mais prazer em restaurar do que punir. Muito mais prazer. Muito mais prazer. Sabe, irmãos, Deus, ele quer te usar. Irmãos, deixa eu te falar uma loucura. Às vezes a gente pensa assim que Deus, ele quer usar nossos pontos fortes. É engano seu, irmão. Engano seu. Amém? Ele quer usar nossas fraquezas também para a sua glória. Para a sua glória. Porque se Deus usar seus pontos fortes, ninguém vai falar que foi Ele. Mas se Deus usar seus pontos fracos, usar você na sua fraqueza, todo mundo vai dizer assim: só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Amém? Então nós precisamos entender isso. Bom dia, pastor Max. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos aí, em nome de Jesus. Eita, quem está com a gente aí também, nosso prefeito Paulo. Deus abençoe o senhor, meu prefeito. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Nós, irmãos, precisamos entender isso. As pessoas estão sedentas de Deus. Estão sedentas de Deus, né? Então, nós precisamos ter esse entendimento na nossa vida. Amém? Deus não te usa porque você é bom. Deus te usa porque você não presta. Deus te usa porque você não vale nada. Ninguém é bom, irmão. Bom é só o Senhor. Um dia chegaram para Jesus e chamaram ele bom mestre, irmãos. Jesus diz: não, eu não sou bom não. Bom é Deus, bom é o Pai. Meu Pai é que é bom. Amém? Que Deus possa abençoar e você possa entender isso que eu estou falando aqui. Que você possa compreender isso que eu estou dizendo aqui. Deixa eu te falar uma coisa para que fique bem claro. Olha para mim. As suas fraquezas não são um acidente. Não são. Né? Deus permitiu, né, essas fraquezas na sua vida deliberadamente, a fim de demonstrar o poder dele por meio de você. Irmãos, olha para mim. Eu sou um improvável. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou uma exceção. Sei lá. Eu não poderia nem estar aqui falando com vocês essas coisas. A vida que eu vivi, os lugares que eu passei, Deus tinha coisa muito melhor para usar, irmãos. Amém? Deus, deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca ficou impressionado com a sua autossuficiência, com as suas qualidades. Deus é atraído por pessoas fracas. Pastor, que heresia é essa que o senhor está falando? Bom, se o que está na Bíblia é heresia, porque a Bíblia, pelo menos a minha, né? Em 1 Coríntios capítulo 1, diz assim, que Deus usa as coisas que não são. Que Deus pega as tolas para confundir a sábia. Então, Deus tem
o interesse, Deus se impressiona. E quanto mais fraco, Paulo diz assim, quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. Por quê? Porque meu poder, o poder de Deus, olha, o poder não é meu, o poder é de Deus, a fraqueza é minha. Amém? Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Irmãos, vocês não têm noção do que Deus tem feito comigo, não. Vocês não têm noção, nesse tempo de oração, nesse tempo de busca, orando pela cidade, orando pela igreja, orando, irmãos. Vocês não têm noção, não. E hoje eu estou convicto, irmãos. Hoje eu estou convicto. Só um Deus perfeito, Ele pode usar coisas imperfeitas. E nós precisamos, irmãos, nos animar com isso hoje. Eu estou muito animado, irmãos. Eu estou muito animado. 2 Coríntios, Paulo, o apóstolo São Paulo escreve, 2 Coríntios 12, 7. Ele diz assim, ó, e para que eu não me exalte pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Irmão, pode ter certeza de uma coisa. Grava bem o que eu vou te dizer. Quanto maior for o nível das suas revelações, daquilo que você buscar em Deus, quanto maior for o nível da sua revelação, maior vai ser o espinho na sua carne. Pode ter certeza disso, sabe por quê? Para Deus não deixar a vaidade, o orgulho e a soberba tomar conta do seu coração. Entendeu? Entendeu? Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Agora, lembra que eu queria te falar alguma coisa sobre espinho na carne? A gente pensa que Paulo, o espinho na carne de Paulo era um problema sexual, era um problema amoroso. Deixa eu te falar uma coisa. Espinho na carne que Paulo está falando aqui, irmãos, é uma fraqueza. Amém? Talvez, irmãos, não seja um pecado, não seja um vício, né, de caráter, né? Talvez não seja isso. Por exemplo, alguns espinhos na carne, né? Exagerar na comida, ser impaciente. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, a fraqueza, ela pode ser qualquer limitação que você herdou e que você não tem meios para alterar. Quando Paulo está dizendo, eu tenho um espinho na carne, ele estava dizendo assim, olha, eu tenho algo que eu não consigo resolver. Né? Pode ser uma limitação física, uma deficiência, uma doença crônica, uma vitalidade naturalmente baixa, uma inaptidão. Essa fraqueza, esse espinho na carne, pode ser também uma limitação emocional, né? Como talvez uma sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar, entendeu? Ou algum fator hereditário. Agora, ou poderá ser ainda uma limitação intelectual. Tem pessoa, por exemplo, que até tem limitação intelectual, ela não consegue entender. Ela tem uma limitação. Deixa eu te falar uma coisa. Nem todos nós somos brilhantemente talentosos. Não. Amém? Quando você pensa nas limitações da sua vida, você pode ser tentado a concluir o seguinte: Deus nunca vai poder me usar. Deixa eu te falar uma coisa, mas Deus jamais fica limitado às suas limitações. Grava isso que eu vou repetir. Deus jamais ficará limitado às suas limitações. Aliás, irmãos, Ele gosta de pôr seu grande poder em embalagens comuns. Você já recebeu um presente, irmão, que o pacote é mais caro do que o presente? Já? Quando você viu o pacote, você falou, nó, rachei, ó, é um iPhone 11. Aí você abriu, era um sabonete. Já passou? Você já passou por essa experiência, irmão? Hã? De receber um presente e depois você vê que esse presente ele era um presente
de grego. Deixa eu ajeitar isso aqui. Ah, meu Deus do céu. Já passou por essa experiência, irmão? Hã? Já. Eu vou te falar uma coisa, viu? Eu já. Você recebe um presente e aí você descobre que esse presente que você recebeu, o envelope dele, como que eu digo, querido? A embalagem dele era mais cara do que o conteúdo, do que a essência. Eu já passei por isso, irmãos. Eu já passei por isso e eu sei como é que é isso. Agora Deus é o contrário, irmãos. Deus é totalmente o contrário. Deus, ele pega o presente dele, sabe? E coloca numa embalagem frágil. Aí você olha para a embalagem, irmão, você não dá nada pelo presente, entendeu? Mas aí, quando você abre a embalagem, irmãos, quando você abre a embalagem, aí a coisa fica boa, viu? Aí o negócio fica excelente, excelente, porque daí você descobre o quanto esse presente é bom. Amém? Olha o que diz aqui a Bíblia. Olha aqui, irmãos. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha que coisa tremenda. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja dele e não nossa. Por que que Deus pega o tesouro dele, os dons dele, e coloca em pessoas como nós? Para que somente a ele seja toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a adoração. Somente a ele seja dado, irmãos, todo tipo de honra. Amém? Todo tipo de glória. O homem não é digno. O homem não é digno de tanta glória, de tanto louvor, de tanto poder e de tanta adoração. Somente o Senhor. Amém, irmãos? Somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Somente o Senhor. Só Ele. Põe isso na sua cabeça, viu? Só Ele. Somente Ele. Por isso que a Bíblia diz: porque dele, por Ele e para Ele é que são todas as coisas. Somente para o Senhor, irmãos, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Somente ao Senhor, irmãos, seja dado toda a honra e toda a glória. Amém? Então eu quero continuar aqui, irmãos, trazendo para você um outro entendimento. Trazendo aqui para você uma revelação, sei lá, talvez seja isso, uma revelação, que eu queria que você soubesse isso. O maior remédio para você vencer no poder de Deus é admitir as suas fraquezas. Admita as suas fraquezas. Admita as suas fraquezas. Amém? Irmãos, não tenta ficar se fazendo de forte, não. Né? Não fica se fazendo de forte, não. Eu já fiz isso demais, irmãos, e quase morri. Quase morri, irmão. Para com isso, tá? Eu quase morri. Não fica se fazendo de forte, não, porque isso não vai ser legal, não.
Entendeu? Tem gente que entrou em depressão de tanto ficar se fazendo de forte, né? De tanto ficar tentando passar uma imagem que é forte e se arrebentou. Não faça isso. Não faça isso, por favor. Admita que você é fraco, admite seus erros, confesse as suas imperfeições. Amém? Para de fingir que é perfeito, que é certinho, né? Seja honesto, honesta com você mesmo, sabe? Em vez de ficar dando desculpa, né? Se recusando a aceitar, identifique, amém? Identifique, sem correria, as suas fraquezas, amém? Você pode até fazer uma listinha, e olha, dependendo, se for eu, por exemplo, se eu for fazer uma listinha das minhas fraquezas, eu vou ter que comprar um maço de papel chamex, daquele de 500 folhas, e a risca não dá. Amém? Agora, no Novo Testamento, por exemplo, tem duas grandes confissões, amém? Que nos ensinam o que nós precisamos fazer para ter uma vida saudável. Duas grandes confissões. Por exemplo, a primeira foi de Pedro, Mateus 16:16, quando Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A segunda foi feita por Paulo. Amém? Por Paulo, justamente. Quando uma multidão estava idolatrando ele, Silas, Atos dos Apóstolos 14:15, ele diz assim, ó: não façam isso, nós também somos humanos como vocês. Era o que Paulo diz, irmão. Entendeu? Então, se você quer que Deus te use, presta muita atenção, amém? Se você quer que Deus te use, se você quer que Deus te use, então você precisa saber quem é você e quem é Deus. Se você souber o seu lugar, você nunca vai tentar tomar um lugar de Deus, porque todo ser humano, irmãos, tenta de alguma forma tomar o lugar de Deus, tentando resolver coisas que só Deus pode resolver, tentando dar solução para coisas que só Deus pode dar a solução. Amém? Então, muitos cristãos, principalmente líderes, tá? Principalmente líderes, eles esquecem dessa segunda verdade aí, dessa confissão de Paulo: somos apenas humanos. Eu, irmão, quase morri com esse negócio. Eu quase morri. Muitos esquecem que são humanos. Amém? Esquecem e querem se parecer deuses da igreja, o resolve tudo da igreja. Ninguém é assim, irmãos. Ninguém consegue ser tudo. Ninguém consegue fazer tudo. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos falhos. Amém? Somos apenas seres humanos. Se for necessário, irmãos, Senhor. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa que talvez vai te doer muito o que eu vou te dizer aqui. Mas é uma palavra profética e eu vou ter que liberar ela, irmãos. Eu vou ter que liberar essa palavra. Não queria, mas vou ter. Vou ter que liberar essa palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Se for necessário, acontecer algo grave na sua vida, para que você entenda que você é apenas humano, Deus vai permitir que aconteça algo grave na sua vida, para que você entenda que você é apenas humano, para que você entenda, amém? Deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai hesitar em permitir algo grave acontecer na sua vida para te ensinar. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Ele ama você. Então, quer um conselho? Um conselho louco meu: alegre-se na sua fraqueza. Ué, pastor, eu achei que o senhor ia falar para me lutar contra ela,
para me deter. Não, alegre-se na sua fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei. Olha o que Paulo está dizendo: de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha o que ele diz no versículo 10. Por isso sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas minhas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque tudo isso eu sofro por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Meu Deus. Irmãos, eu acho que eu vou parar por aqui. Nossa. Oh, Senhor. Meus irmãos, o objetivo desses 40 dias é a gente ter esse entendimento, irmãos. Saber lidar com essas coisas, saber lidar com essas situações. Nada vai roubar a glória do Senhor da nossa vida, irmãos. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Sabe, em princípio assim, irmãos, isso não faz sentido. Me gloriar nas minhas fraquezas. Sabe? No fundo a gente quer ser liberto das nossas fraquezas e não nos alegrarmos nela. Mas Deus quer te ajudar. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo com o secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele sabe tudo, irmãos. E sabe o remédio para curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Irmãos, sabe, não faz sentido isso que Paulo está dizendo, irmãos. Me alegrar nas minhas fraquezas, sendo que a gente quer ser liberto delas. Sabe? Só que o regozijo que Paulo está dizendo aqui
é uma manifestação de fé. Fé em quê? Na bondade de Deus. Amém? É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, Deus, eu sei que o Senhor me ama. E sabe o que é melhor para mim? Sabe? Regozijar nas suas fraquezas, irmãos, é manifestação de fé. É uma manifestação de fé, irmãos. A gente acha que a fé, irmãos, ela precisa ser usada só para curar enfermos, só para dar a vista a cegos, aleijado a andar. Não, irmãos, a fé é para se regozijar. A gente precisa ter muita fé para se regozijar nas fraquezas, irmãos. Irmãos, analisando aqui, Paulo, o apóstolo Paulo, irmãos, ele deixa bem clara esta humanidade, sabe? Pensa num homem que humanizou a espiritualidade, foi Paulo, irmãos. Amém? Paulo, ele dá várias razões, sabe, para a gente nos alegrar nas nossas fraquezas, nas fraquezas que nasceram conosco. Primeiro, 2 Coríntios 12:10, ele diz, por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sempre que você se sentir fraco, é Deus lembrando você que você depende dele. Amém? As nossas fraquezas, irmãos, elas servem para prevenir a nossa arrogância. Tá? Segundo, as nossas fraquezas nos mantêm humildes. Humildes. Paulo disse em 2 Coríntios 12:7, e para que eu não me glorie e não me exaltasse pela excelência das revelações que Deus me deu, foi-me colocado um espinho na carne. Um escravo de Satanás para me esbofetear de dia e de noite, a fim de que eu não me exalte. Então as fraquezas, ela é uma bênção, porque elas te mantêm humilde. Amém? Deus, em muitos casos, Ele junta a grande fraqueza, amém, que eu tenho, com a grande força que Ele tem. Amém? A limitação, essa fraqueza que você tem, minha irmã, meu irmão, pode ser um controlador que te impede de ir rápido demais e passar na frente de Deus. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, não. Porque para mim também é muito difícil. Sabe, eu vou tentar explicar isso lembrando de Gideão. Amém? Números 12. Quando Gideão recrutou o exército para combater os midianitas, se ajuntaram 32 mil homens. Amém? Deus mandou reduzir. Deus foi mandando reduzir, até que só sobrou 300 homens. O exército dos midianitas, irmãos, era cerca de 135 mil homens. Ou seja, se o exército de Gideão fosse com 32 mil, ainda seria pouco para 135 mil. Amém? Seria tipo quase que 12 midianitas para cada soldado de Gideão. 12 contra 1. Agora, Deus reduziu para 300 homens. Sabe qual que é a média que dá? 450 inimigos para 1. Olha, irmãos, olha que situação, né? Isso, aparentemente, irmãos, é a receita da ruína, do fracasso. Amém? Mas por que Deus agiu assim? Por que Deus enfraqueceu o seu próprio exército? Simples, irmãos, para que assim Israel soubesse que havia sido o poder de Deus e não a força deles que os havia salvado.
Amém? Você entende isso, querido? Você compreende isso que eu estou te dizendo? Amém? Você entende isso? Eu espero que sim. Eu espero que você compreenda aquilo que eu estou dizendo aqui. Amém? Eu espero que você entenda aquilo que eu estou falando aqui. Então, eu queria que você entendesse. Então, um dos motivos da nossa fraqueza é não deixar a gente passar na frente de Deus. A gente se manter humilde. Terceiro, a nossa fraqueza também incentiva a comunhão com os outros irmãos. Porque daí eu sei que eu não dou conta sozinho. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque se eu não tiver fraqueza, vai gerar em mim um espírito independente. Vai dizer, eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho. Irmãos, as nossas limitações demonstram que nós precisamos uns dos outros. Amém? Quando temos, essa consciência, nós não vamos andar sozinhos. Vince Aver, ele brincava dizendo o seguinte: o cristão é como um floco de neve. Isolados, são frágeis, mas quando se junta, para até o trânsito. Amém? Então unidos nós somos fortes. É melhor ser dois do que ser um. Amém? Deus quer que você tenha sobre a terra um ministério semelhante ao de Cristo. Amém? E isso significa que outras pessoas, elas vão encontrar cura nas suas feridas. Eu até postei isso mais cedo aí. Amém? Então, irmãos, isso é muito sério, é muito interessante. Eu precisava compartilhar isso com você hoje. Amém? Eu precisava compartilhar essa palavra. Desculpa que o meu como é que eu digo? O meu descontrole emocional aqui. Amém? Mas eu vou encerrar por aqui porque tá bom, já aliviei bastante aqui. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém? Senhor, eu oro agora, Pai, para que cada pessoa que vai ver esse vídeo, cada pessoa que vai assistir esse vídeo, que ela entenda, Senhor, que as fraquezas dela não são nenhuma novidade para Deus. E que nas nossas fraquezas há um lugar exato aonde Deus quer manifestar a glória dele. Nos ajuda, Senhor, a passar por tudo isso. Nos ajuda a enfrentar nossas adversidades e nos ajuda a chegar no nosso alvo. Senhor, que esses 40 dias de propósito, hoje nós estamos no 23º dia, que os céus estejam abertos sobre nós e que nós possamos mergulhar mais profundo ainda nas águas da Tua revelação. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Desculpa aí, a internet não está muito boa, mas eu vou estar postando agora no YouTube, manda o link no grupo aí, tá bom? Grupo dos 40 dias. Você que não faz parte do grupo, pode entrar no grupo dos 40 dias, que todo dia nós temos alguma coisa. Você fica sabendo, das ministrações, o esboço da pregação e também da nossa agenda aí, tá bom? Obrigado a todos que ficaram comigo até agora. Que Deus abençoe vocês de uma forma extraordinária. Amém? Deus abençoe tremendamente você e toda a sua casa. Fiquem na paz do Senhor.